de volta para o amanhã, de onde sorrindo me vejo, perdido nesse passado, me consumindo em desejo. Futuro brilhante me espera, passado cinzento me prende, hoje a rua me fera e o tempo indiferente, de volta para amanhã. Estive por lá vezes várias, sonhando em noites de ontem, com noites imaginárias. Ao amanhã tudo é possível, o amanhã tudo vence. Amores perdidos, batalhas, enquanto o passado mente, que a dor nunca passa, que o mundo vai se acabar. Com a música do Cardo Peixoto, começamos mais um programa Rede de Olhares aqui na UX TV, canal de identidade, também parceira do canal Futura. Hoje nós vamos refletir sobre a masculinidade. O que significa ser homem? Vamos pensar a respeito da masculinidade como uma construção permanente, uma construção de identidade e de significados. Se você nos acompanha agora, você pode participar do nosso programa. Daqui a pouco a Jéssica Lima vai dizer como é que você pode fazer isso através dos canais da interatividade. A gente recebe vários convidados no programa. Ao longo do decorrer da conversa, eu vou apresentando cada um deles. Hoje no quadro Armazém, a Carol Dallagnol recebe atores, né, Carol? Tudo bem? Olá, Marcos. Olá a todos que nos acompanham aqui pela UX TV. Hoje comigo eu recebo alguns integrantes do grupo de teatro da companhia Uerê, daqui de Caxias do Sul. Eles apresentam espetáculo nesse final de semana e também estão completando 8 anos de história. O bate-papo é daqui a pouquinho aqui no quadro Armazém. Obrigado, Marcos. Carol. Jéssica Lima, quem quiser participar, como é que faz? O pessoal, então, que está em casa pode participar por meio do facebook.com/UXTV ou pelo Twitter também no @UXTV. Quem quiser pode ligar no 3218-2194 e enviar suas dúvidas que a gente responde aqui no estúdio. Obrigado, Jéssica. Eu começo a nossa conversa com o Caetano Oliveira, médico psiquiatra. Tudo bem, Caetano? Olá, tudo jóia? Bem-vindo ao programa. Hoje, então, nos propomos a falar um pouco sobre a construção, essa construção permanente da masculinidade, né? Eu acho que uma boa pergunta para partirmos, né, nessa reflexão é: o que é a masculinidade, Caetano? E será que, de fato, ela é uma construção permanente? Isso aí, uma boa reflexão. Obrigado pelo convite do programa. Obrigado, Adri, todo mundo. Obviamente, vamos ouvir diferentes opiniões, assim, todas se aproximando da verdade, né? Porque a gente não tem uma resposta definitiva. Assim, talvez até a melhor pessoa para responder, né, sobre isso seria uma mulher, uma mãe de um rapaz, né, que tivesse acompanhado a construção da masculinidade das fraldas até, né, muito depois do casamento desse senhor, né? Algumas teorias assim a gente tem na psiquiatria, na psicanálise, né? O meu vértice é basicamente freudiano, né? Eu faço uma formação em psicanálise, então a gente tem muito disso, do masculino constituído a partir da narrativa do Totem e Tabu, né? O Totem e Tabu é um livro muito importante do Freud, assim, fez 100 anos ano passado, basicamente, assim, de maneira bem resumida, né? Um livro em que ele coloca que o masculino se constitui, se constrói depois de um parricídio, né, que na época primitiva teria sido assim, o assassinato do líder da horda, né? E aí fica-se um homem com uma responsabilidade social da fratria, dos irmãos, né? E um senso ético, digamos assim, de não mais ter assassinato. Então só podia ter havido esse assassinato, né? Sempre se constitui por muita violência também. A gente até estava conversando antes, eu e a Beth, assim, como que o discurso masculino, né, de agressividade, de imposição, ele está mudando um pouquinho, está se tornando quase mais próximo do feminino. E através das roupagens, né, das fachadas assim, em que vão sendo abraçados o rosa, florais, né, nas roupas, a gente percebe assim, até um exercício mais tranquilo desse lado feminino do homem, né?
Tá certo, obrigado, Caetano. Beth Venzon, professora do curso de Design de Moda aqui da UX, bem-vinda. Obrigada. Representante feminina aqui na conversa. Beth, como é que a moda percebe a masculinidade, né? O comportamento masculino para poder construir, né, essas novas tendências da moda? Porque na verdade a gente, realmente, como nós estamos conversando, a moda ela é comunicação, né? A forma de vestir é uma forma de se comunicar. E a moda acompanha esse desenvolvimento dessa construção dessa masculinidade, como a gente fala. Então, acho que é importante até a gente situar que o homem, há alguns séculos atrás, digamos, até o século XVIII, o homem, ele se vestia com muitas flores, com muitos bordados, usava salto, enfim. Era uma roupa muito mais enfeitada, muito mais, não só dos soberanos, mas no geral não tinha preconceito nenhum com relação a isso. Homens e mulheres se enfeitavam muito, né? Era uma disputa sempre de quem tinha mais cores e mais enfeites. O mundo industrial fez com que o homem, por isso que eu falo, a sociedade também tem uma questão de levar essa mudança de comportamento. Então, o mundo industrial no século XIX faz com que o homem assuma um novo papel dentro da sociedade, de um industrial sério, que tem que causar respeito, de quem comanda realmente uma empresa. E a roupa acompanha esse desenvolvimento, ficando o quê? Muito séria. Então, a roupa ficou toda em pretos, tons de cinza, ela ficou muito, muito severa. Então, a gente diz assim que, digamos, no século XIX e XX, por 100 anos, o homem fez uma renúncia ao colorido. E quem usou isso foi a mulher. Então, a mulher era o reflexo de todo esse luxo que o homem poderia oferecer. Então, o grande sucesso do homem estaria demonstrado nele através dos bons tecidos e da boa alfaiataria. E com a mulher, joias, enfeites, cores, tecidos, enfim, todo lado de muito enfeite, né, e de muita cor. E mudou isso quando? Quando a partir dos anos 90, existiu uma grande mudança no comportamento de homens e de mulheres também, que a mulher conseguiu ter uma independência muito maior, né, um espaço no mercado de trabalho. E, digamos assim, ao longo dos anos 80 e 90, sai essa coisa do homem ser o patriarca da casa, da família, e ele também se permite a ter muito mais emoções. Então, a moda vai acompanhar tudo isso, vai ver esse homem mais exposto também às emoções, se permitindo muito mais leve. Por exemplo, Beth, um exemplo bem prático, a cor rosa, né? Há um tempo atrás os homens não adotavam, hoje em dia ainda existe certo preconceito, mas me parece uma coisa muito normal, né? Como é que você percebe? Eu acho que assim, até 10 anos atrás, digamos, essa questão das cores, elas eram um pouco contidas ainda. E o rosa, por ser uma cor ligada ao feminino, tinha muita resistência. E hoje ele, nossa, está super integrado. Eu vejo, sim, em várias peças masculinas a integração do rosa. Depende sempre da tonalidade e depende sempre da pessoa, se gosta ou não gosta. A escolha de cor é muito pessoal. Mas o rosa deixou de ser exclusivamente feminino e está incorporado ao guarda-roupa masculino. Eu vejo, assim, um guarda-roupa colorido, um guarda-roupa muito diferente, porque o homem mudou e ele se permite também o uso de combinações de peças muito diferenciadas, muito mais leve do que era um tempo atrás, com certeza. Tá certo, obrigado. Tomás Seidel, comunicador. Tudo bem, Tomás? Obrigado pela presença. Tomás, você acha que existe essa pressão meio invisível para que nós homens, que a gente tem que provar a nossa masculinidade a cada dia? Você acha que existe essa pressão para que provemos a nossa masculinidade? Não sei se é uma pressão, né? Mas com certeza acho que existe uma expectativa. E os próprios homens buscam cada um a sua maneira. Tu vê... Poderia falar assim, estereótipos assim de comportamento. Tem um cara que é o cara malhado, tem outro que tem outra maneira de se expressar, entende? Eu acho que as pessoas, na sua maioria, respondem a essa exigência, essa expectativa, né? Tá certo. Robinson, tudo bem? Produtor cultural, obrigado pela presença. Bom estar aqui. Robinson, por exemplo, o cinema ele é um grande construtor desse estereótipo, né, do que significa ser masculino. Como é que você percebe essa caminhada, né, do cinema como construtor mesmo da imagem? Eu acho que o cinema, como toda arte que é produzida no século passado, ela tem que ser vista por dois viés, né? Um viés que é aquele viés mais conceitual, fundamentado mesmo na história da arte, né, que até os dias de hoje se consolida através da arte contemporânea, e o viés do cinema como indústria de entretenimento, né? Então, como indústria de entretenimento, ele está ligado a um sistema que é o sistema capitalista, e o sistema capitalista, naturalmente, dentro das artes, ele transforma tudo em produto, né? Ele cria cercadinhos para cada coisa. Então, ele criou um estereótipo, uma caricatura para o homem másculo, o grande homem, né? O poderoso chefão. O que não é a poderosa chefe, né? Não, é sempre a figura masculina, é o Marlon Brando. Então ela criou esses ícones
para que a gente tivesse essa mudança. Eu acho, como você falaste antes, que até o século XIX, a gente tinha um outro comportamento um pouco mais plural e a gente começa a ser mais contido e mais caricato, assim, mais fácil de compreensão, na verdade, porque a indústria, pelo menos cinematográfica, a indústria de entretenimento, quer transformar até o público, a compreensão do público, colocá-la dentro de um limite para poder facilitar a hora de fazer a venda desse produto, para que esse produto chegue até a gente, né? Então eu acho que, e a partir dos 90, eu acho que tem uma abertura justamente por causa da internet, por causa dessa profusão de informação que a gente tem hoje, e que é inadmissível a pessoa não usar o rosa por essas questões, ou o brinco. Me lembro quando eu era adolescente que eu fui furar a orelha, aí me pediram a direita ou a esquerda, porque da direita é o que é gay mesmo, o da direita não. Eu disse, cara, umas bobagens que aos poucos estão caindo, né? Então é importante que se discuta mais essa questão da masculinidade, né? Não se alimente, porque a gente vê nos dias de hoje um dos grandes sucessos do cinema ultimamente foi aquele 50 Tons de Cinza, que tem uma tendência de estereotipar também os protagonistas, né? Tratando o homem como algo um pouco mais poderoso e a mulher submissa, e encontra esse reverb na população. O trabalho foi feito de domesticação, foi feito tão direitinho, que a gente também está reproduzindo isso. Então a gente às vezes está reproduzindo o estereótipo do fortão, e as meninas adoram também o fortão, o bonitão, e a gente também cria as caricaturas em torno da mulher, né? Que acho que é um outro programa que vocês vão falar. Certo, obrigado. Por favor, pode passar para o Lucas. Tudo bem, Lucas? Bem-vindo. Tudo, obrigado pelo convite. Você trouxe a sua filhota hoje aqui no programa, né? Eu aproveito então para falar um pouquinho da questão da masculinidade relacionada com a paternidade, né, Lucas? A gente vê que esses papéis em algumas famílias estão se invertendo, né? Algumas mulheres saindo para trabalhar e os homens ficando às vezes um pouco em casa com os filhos. Como você percebe essa mudança na masculinidade? Eu vou te dizer assim que realmente o grande desafio, né, é que pelo menos na minha criação, que aconteceu nos anos 70, né, 70, 80, assim, sempre houve muito controle e muito domínio. Então o pai falava, a gente, né, se segurava, assim, quando às vezes até não conseguia se segurar, né, mas a gente se segurava, assim. Então era sempre controle pelo medo, né. E a Jana já vem numa outra realidade. Ela nasceu num parto humanizado, ela vive em casa. A gente tem uma ideia de criação muito mais aberta e muito mais consciente. E aí o que minha esposa me lembra sistematicamente, né, porque a gente tem, eu acho que esse hábito de entrar no automático, é daquelas reações do tipo, escuta, sabe? Aquela coisa assim forte, né? E aí, quando vê, a gente está repetindo aquela reação que a gente recebeu na nossa infância, mas no automático. Então, acho que o desafio da paternidade nesse novo momento, usando que isso aqui não estaria acontecendo na minha infância, por exemplo, né? Eu não estaria jogado no chão, assim, né? O meu pai já teria me colocado sentadinho na cadeira, e ela está bem à vontade, né? Mas eu acho que o nosso desafio nesse momento é conseguir manter a serenidade e manter a tranquilidade e dar espaço para a criança se manifestar, se expressar, e ao mesmo tempo sem agredir o ambiente, né? Então a gente saber que isso aqui não está perturbando, por exemplo, mas que é um exercício, é uma expressão. Né? Tá certo, obrigado. Eu vou pegar o microfone emprestado aqui do Tomás. A gente está com outras representantes mulheres aqui, o pessoal que vai participar do Armazém, daqui a pouco com a Carol, mas eu quero perguntar para vocês sobre essa questão da masculinidade, né? Como é que é seu nome? Carla. Carla, o que significa ser homem para você? Como é que você classifica essa figura da masculinidade? Eu vejo assim, tirando um pouco esse estereótipo, né, que tem de tem que ser, porque eu, em casa, acompanhando meu pai, que era um ser muito machista, a ponto de não querer que a filha participasse de um CTG que ia dançar, que não queria que tivesse outras pessoas olhando para a filha dele. Então, ele era o dono da casa, ele mandava. Eu vejo que hoje não, o homem é como a mulher, pode exercer as mesmas funções, pode cuidar de uma filha, pode lavar uma louça, sabe? Pode ser que ganhe menos e que mesmo assim é homem. Não tem o porquê. Mas eu tenho que ser o dono da casa, eu tenho que mandar. Não vejo
eu e o Marcelo, nós somos casados e lá em casa os direitos são totalmente iguais. Tá certo. Marcelo, tudo bem? Bem-vindo. Bem, boa noite. Existe esse certo preconceito do homem que vai fazer teatro? Não sei se hoje em dia, mas antigamente, né? Digamos, essa dúvida da masculinidade, você viveu isso? Eu, no início da carreira, sim. É que vem mais de fora, das pessoas de fora do teatro, né? Quem convive com o teatro, que não tem essa barreira entre mulher e homem, porque nós, como a gente se envolve em oficinas, em jogos teatrais, em personagens, que nós nos transformamos, né, em outros tipos de pessoas também. Então, o masculino e o feminino no teatro não tem essa distinção, né? Como as pessoas vêm de fora. Mas sim, tem o preconceito, né? Que hoje em dia já quebrou bastante essa barreira, né? De achar que é gay, que vai dançar, que vai fazer teatro, que vai pintar, que vai... Enfim, né? Então, acho que quando foge do cotidiano, foge do comum, né? Do trabalho comum, as pessoas ficam um pouco com medo e acho que usam isso como, né, desculpa por não saberem, não serem ignorantes, né, nesse assunto. Tá certo. A gente aproveita também a fala da Carla antes sobre essa questão de cuidar de crianças, esse cuidado masculino com as crianças, né? Convido vocês aqui no estúdio, você que está em casa, para acompanhar uma reportagem que a nossa equipe fez. Fomos até uma escolinha infantil para ver o trabalho de um homem que, de certa forma, está entrando no ambiente feminino e cuidando de crianças. Vamos acompanhar agora. Todos os dias, Jean veste seu avental e prepara os materiais de trabalho. Giz de cera, massinha de modelar e bonecos são alguns deles. Agora, você deve estar se perguntando o que um rapaz como ele faz com brinquedos de criança. É que Jean integra uma minoria, homens que escolheram profissões com o mercado dominado pelo sexo feminino. Ao longo da história, atividades ligadas ao ambiente doméstico, como a educação das crianças, foram culturalmente delegadas às mulheres. E ainda hoje, isso tem reflexo no mercado de trabalho. Segundo o Censo Escolar da Educação Básica de 2014, Caxias do Sul conta com 1.187 professores que atendem desde o jardim até a pré-escola na rede particular de ensino. E conforme o levantamento do sindicato da categoria, desse total, o único representante masculino é o Jean. Muitos professores homens preferem a parte mais adulta das crianças, mas assim, mais fundamental do que infantil. Muitos não conseguem enfrentar esse dia a dia do professor homem, sabe? Eu posso dizer que pode haver muito preconceito em cima disso, mas todos quem está se formando em professor, eu acho que vale a pena enfrentar esse obstáculo. Um obstáculo, muitas vezes, formado por paradigmas que pessoas como Jean e Josiane tentam quebrar. Nesse primeiro momento, a dificuldade dele foi a interação dos pais, a aceitação dos pais com ele. Mas depois, ao longo do caminho, os pais foram gostando, foram se adaptando e hoje é um grande referencial ter um homem na nossa equipe. Eu já tive assim, pais dizem, professor homem com meu filho, com minha filha, já teve, né? Mas eu acabo não dando bola para isso. Acho que não vale a pena tu se manifestar, vendo que tu faz a profissão certa, tuas coisas certas. Entre as várias atividades do Jean, uma em especial exige muita criatividade, é a contação de histórias. Momento em que não existe masculino ou feminino, e sim o personagem, que toma conta da sala de aula. Eu faço tudo com amor e carinho. Eu acho que eles precisam disso, sabe? Da atenção, eles precisam mais amor, mais carinho, atenção eles precisam. E coisas novas, porque eles vêm para a escola sempre esperando uma coisa nova, sabe? Interagir. E eles procuram isso, diversão, brincar. Eu acho que brincar em sala de aula, com histórias, com música, com dança, tudo intervém a eles. Eles querem isso, eles procuram uma aula diferente. Diversidade aberta pela interação entre professores, sejam eles homens ou mulheres. Eu acho que essa amizade, esse trabalho, nós temos essa equipe, vale muito a pena nós ter esse papel de professor homem e professor mulher. Que os dois interligam e trocam ideias. Vai ter as duas identidades para se espelhar. Vai ter tanto o homem quanto a mulher, mas para eles, um professor homem, quando chega nessa idade aqui no pré, é o que eles mais gostam, eles interagem bastante, eles gostam muito de ficar com um professor homem, porque até mesmo eles só têm contato com mulher, desde o berçário, até chegar nessa turminha aqui. Não é só a mulher, então, que tem dupla jornada. Homem também. Homem também. Eu fico até tarde nos meus planejamentos. Nossa, criar coisas, aventais, é fazer história, é fazer a atividade acontecer. E não tem hora para terminar.
Reportagem muito interessante. Caetano, olhando essa reportagem, a gente vê que culturalmente seria um ambiente feminino, né? Essa parte de cuidar de crianças e tal. A gente viu na reportagem esse homem entrando, né, nesse ambiente e praticando uma nova forma de masculinidade, né? Como que você percebe? Não, eu tô achando ótimo, assim, as reportagens das perguntas, as colocações das pessoas, porque, como a gente estava falando antes, assim, o legal é a gente construir o conceito, né? Não vir com o conceito pronto. As mudanças que estão ocorrendo, vamos dizer assim, se devem também a um fator interessante que a gente estava falando antes, que são as separações conjugais. Muitos filhos estão sendo criados por mães, né? E isso epidemiologicamente gera uma enorme, uma maciça mudança no pensamento masculino, né? Porque o homem começa a ter mais empatia com as mulheres, começa a dizer, eu também posso cozinhar, posso cuidar de criança, porque há uma identificação. A gente não fala aqui de 1%, 2%, a gente fala de mais de 30% de meninos hoje sendo criados por mães, né? Claro, irresponsabilidade paterna das gerações anteriores, né? De homens que não conseguiram abrir mão do seu narcisismo, vamos dizer assim, né? E precisaram ficar agarrados àquele poder pátrio, né? Terrível. Por exemplo, o nosso colega que trouxe a filha, eu achei bárbaro isso, porque realmente ele está exercendo uma paternidade em público e gerando exemplos para vários pais que têm essa dificuldade de assumir outros papéis, né? De poder brincar e ser um pouquinho mais feminino. Se permitir, né, Caetano? Exato, esse é o segredo para a flexibilidade, né? Tá A gente tem que poder usar rosa. Obrigado. A gente está chegando ao final desse primeiro bloco. Primeiro, a gente vai para a primeira parte do armazém, né, Caro? Isso. Quem são os teus convidados e qual que é o assunto? Então, os meus convidados. Tem um grupo grande aqui, viu, Marcos? A Carla, o Marcelo, a Cassiane, a Márcia, o Anderson, o Edson e a Agatha ali atrás, né, Agatha? Deixa eu já passar o microfone. Olha só, o pessoal da companhia Uerê apresenta numa estação qualquer, que é um espetáculo que acontece no dia 30 e 31. Marcelo, vamos falar um pouco sobre o enredo da peça para dar um gostinho de quero mais para o pessoal que está em casa. Então, esse é um espetáculo adulto, né, que aborda um tema para nós inovador na montagem, que é o terror, o suspense, o surrealismo, trabalha a comédia e a tragicomédia também. Então, a gente trouxe vários textos de vários autores e esses autores de diversos países também, nós juntamos ele num único espetáculo. Então são cenas variadas, né, que vão da comédia ao terror e a gente explora personagens também do cotidiano, mas que tem uma história diferente, uma história, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né, de uma família em que o irmão corta a cabeça do outro e leva para casa e a mãe pergunta, né, o que houve? Cortei a cabeça do meu irmão, então... e aí desenrola toda uma série de outras cenas também, né? Que falam sobre umas cenas mais de suspense também. Tem 2 cenas de comédia que a gente vai intercalando. E tudo isso acontece numa estação com personagens que entram e saem, personagens que vão contando a sua história, personagens que vão surgindo, né, de fora da história também. Então, para dar esse momento de susto no público também, né? Então a gente pensou em fazer esse apanhado de textos nesse espetáculo e usando o pessoal da nossa equipe aqui, os atores que fazem parte de um encontro que a gente faz de pesquisa artística, que toda semana nós nos reunimos para estudar técnicas, ensaiar cenas, e essa é a montagem desse grupo que desde 2008 a gente vem trabalhando, né? Uns saíram, a Cássia aqui se mantém desde 2008, o pessoal é mais novo, mas é um grupo de pesquisa que a gente sempre estudou, e isso para deixar um uniforme, né? E a gente encena também, que é passar isso, mostrar um lado diferente de cada um. Então tem as meninas... Marcelo, depois, no segundo bloco, a gente vai mostrar a história de vocês e tal. Mas vocês são marcados pelo teatro infantil, tanto que várias peças são nesse ambiente para as crianças. E o desafio de trabalhar o teatro adulto, já que vocês têm uma longa caminhada no teatro infantil.
A gente sempre quis fazer um espetáculo adulto, né? Que utilizasse outras formas que não fosse só a comédia ou o teatro infantil, como a gente já tem experiência. A gente buscou, estudou, fez pesquisa de texto, de personagens, nós assistimos filmes, nós temos todo um preparo, né? Para mostrar também, além do ensaio, claro que no ensaio a gente vai lapidando também muita coisa. E nesse espetáculo a gente quis optar por isso, né? Por fazer uma coisa diferente. Então a gente até está avisando os amigos, o público, né? Que é um espetáculo adulto, não é para criança assistir, tem classificação de 14 anos, porque ele tem cenas fortes, assim, porque trabalha a questão do medo, do terror, né? Então a gente quis fazer esse desafio e o público vai ver, então, aí no sábado e domingo. Legal. Vamos fazer o convite, então, Marcelo? Isso. Pode dizer os horários? Vai ser, então, no dia 30, né? No sábado, vai ser às 8 horas da noite. E no domingo, às 7 da noite, na sala de ensaio, que é o teatro que fica no shopping São Pellegrino, que nós vamos estrear no sábado, apresentar domingo também. Estão todos convidados para quem quiser assistir. Quem gosta de terror, quem gosta de zumbis, de assuntos relacionados, vai gostar, com certeza vão ter cenas fortes e convido todo mundo então para conferir. Ai, muito bem, viu? Tem programação para o final de semana. Lembrando que os ingressos antecipados são R$20, na hora 30 e estudante idoso, R$15. Daqui a pouco a gente volta conversando mais um pouco com a companhia Uerê, daqui de Caxias do Sul. Marcos? Obrigado, Caro. Cardo Peixoto. Legal, já nosso grande companheiro aqui do Rede de Olhares, né? Verdade. Antes de a gente escutar mais a tua segunda música, estamos falando hoje aqui sobre a construção da masculinidade. Queria saber de ti, Cardo, como é que tu percebe essas mudanças, nessas características ao longo do tempo, né? Mudam, né? A forma de ser masculina, a forma de percebermos a masculinidade. Como é que você percebe isso? Muda bastante. Eu vejo que algumas famílias hoje sentem um grande problema, grande dificuldade em contextualizar isso dentro das casas, né? Dentro das famílias, com os filhos, porque tem tanta informação e tantas coisas que coisas que foram apreendidas durante vários anos não estão mais valendo, né? Ou estão valendo, mas não em determinado contexto, né? Tá tudo essa coisa de explicar o que é e contextualizar tá bastante difícil, mas essa dificuldade também é fruto da resistência, né? Da resistência que se tem em enxergar as coisas de maneira mais clara. Eu desde adolescente sempre fui ligado à arte, né? Eu trabalhei quase 30 anos com teatro, com música, já se vão lá também quase esse tempo, né? Então eu sempre estive envolvido em funções em que a masculinidade, principalmente ali naquele período de 70, 80, era posta em jogo quando se falava: o que teu filho faz na escola? Meu filho faz teatro. Não, o meu joga futebol. Né? Então era bem complicado isso, e eram coisas bem mais agressivas e bem mais claras, né? Hoje as pessoas já têm um pouco de cuidado, mesmo que pensem e tudo. A história do politicamente correto faz com que muita gente tome um certo cuidado. Não significa que não exista a questão, né? Mas ela está posta de uma maneira tão nova ainda, né? Que ainda assusta um pouco, claro. Mas pelo menos faz que as pessoas já parem para pensar duas vezes, né? Tá certo. O que a gente vai escutar agora, cara? Bom, eu estou tocando algumas músicas do meu disco, que vai ser lançado dia 3 de julho, agora, né, que foi produzido pelo Financiarte. Ele deve estar chegando da fábrica em seguida agora, que é o disco As Estações, produzido pelo Lázaro Nascimento, né? E eu vou tocar uma música agora que eu estou desde o início do programa tentando lembrar qual é o nome da música e não me lembro. Não tem problema. Me perdi pela casa, pela confusão que faço, enquanto escuto sombras. O que era dourado virou tela, o que era porta, abstrato, o que era ato, porta, retrato de canções. E a vida foi subindo pelas paredes, e o velho
verso decantando a emoção. Me vejo na grama, na rua, no drama. Me peco, me sujo, entristeço. Mas o verso continua o mesmo. Mas o verso continua o mesmo. Mas o verso continua o mesmo. E ainda me perco na cama em que te enlouqueço. Mas o verso continua o mesmo. Mas o verso continua o mesmo. Mas o verso continua o mesmo. E ainda me perco na cama em que te enlouqueço. Hoje nós estamos conversando sobre a construção da masculinidade. Mas já agora, na volta desse segundo bloco, a gente faz a segunda parte do Armazém com a Carol Dallagnol. Certo, Marcos. Então a gente volta a bater um papo aqui com o pessoal. Carla, eu quero saber, esse ano vocês completam então 8 anos de história. Como é que surge a Companhia Uerê? A Companhia Uerê, como tu falou antes, né, do teatro infantil, surge depois de uma montagem de teatro infantil, onde durante as apresentações, eu e o Marcelo e um outro componente, gostamos tanto da convivência que decidimos montar um grupo. E a nossa ideia era ser especializado em teatro infantil mesmo. Porque não tinha muito aqui e a gente sentia essa necessidade. Montamos o grupo durante as apresentações, que foram 80 apresentações em 25 dias. Então foi uma temporada assim muito intensa e a nossa convivência também era muito intensa. Era das 7 da manhã até às 6 da tarde. E aí montamos o grupo e aí foi vindo outros integrantes. A Cassi foi uma das primeiras a entrar no nosso grupo. Então, dessa forma, depois de uma montagem infantil, de um musical infantil, surgiu a Companhia Uerê. Enquanto isso, a gente roda as imagens dos espetáculos de vocês. Eu quero saber da Cassiane. Cassiane, qual o espetáculo que mais te marcou? Na verdade, não é bem um espetáculo, mas assim, a nossa convivência, o trabalho que a gente faz em conjunto é bacana por causa que a gente já sabe o que o outro pensa. Então, a maioria das vezes, quando a gente está de palhaço, no final a gente já sabe interagir, já sabe o que a pessoa está pensando. Isso que é bacana, porque não é só de espetáculo que se faz o teatro. Se faz de várias coisas, se faz da interação, se faz do conhecimento, se faz da troca de ideias. Então, eu acho que é isso que funciona por tanto tempo. É, bem legal. Essa convivência. Cassiane, eu vou pedir, vamos agora, democrático, vamos falar agora com o homem, o Anderson. Anderson, como é que vocês conseguem trazer todas as questões críticas a essa sociedade atual para dentro do teatro? Bom, o nosso espetáculo agora, Uma Estação Qualquer, ele também ele trata um pouquinho dessas histórias através do humor. E isso é muito interessante, né? Quando a gente acaba desenvolvendo um tema da sociedade em comum dentro do teatro de uma outra visão. E as pessoas começam a ter uma percepção diferente daquela situação, de uma determinada situação do cotidiano. E isso é interessante, né? É muito, muito bom. A Cassi e eu fizemos um trabalho em uma outra cidade onde vários homens tiveram que dançar funk, né, Cassi? E aí, então, para eles, falando da masculinidade, eles ficaram muito retraídos. E quando eles perceberam que eu comecei a dançar uns passinhos de funk, porque eu não sou bailarino de funk. Sim. Eles acabaram se soltando e conseguiram desenvolver o trabalho que a gente propôs. E isso é muito interessante, né? E voltando à questão lá que tu me perguntaste, é muito interessante. A gente trabalha essas questões do cotidiano dentro do humor, né? Do teatro,
muito bem e as pessoas que nos veem aceitam e começam a pensar, porque eu acredito que nós também, através do teatro, formamos opiniões. Ai, muito legal. Gente, parabéns, o nosso tempo já esgotou aqui do Armazém, mas parabéns pelos 8 anos aí, que venham muito mais anos aí para vocês. Jéssica, tem programação para esse final de semana? Tem, sim. Então, antes de chamar a programação, você pode ainda participar do programa por meio do facebook.com/AuxTV ou pelo Twitter também no @AuxTV ou ligar no 3218 2194. Mas então agora você confere a programação dessa semana na Agenda Cultural. No sábado, das 4 horas da tarde às 7 horas da noite, ocorre o workshop com Zé Montenegro, em Farroupilha. A oficina será na Casa da Cultura e a entrada do evento é a doação de 1 quilo de alimento não perecível. No domingo, ocorre a exibição do filme Força Maior no Ordovás às 8 horas da noite. Os ingressos custam R$ 8,00 inteiro e R$ 4,00 para estudantes e sênior. Também no domingo acontece a apresentação do Teatro Chapeuzinho Vermelho ou Diário do Lobo Mau. O teatro ocorre às 4 horas da tarde na Casa da Cultura. Os ingressos custam R$ 50,00 e R$ 25,00 para estudantes e sênior. Então agora voltamos para a nossa discussão sobre a construção da masculinidade. Eu aproveito para convidar vocês aqui no estúdio, você que está em casa, para acompanhar uma enquete. Nossa equipe foi até a rua para ouvir a opinião das pessoas sobre o que significa ser homem. Vamos conferir. Masculinidade? A masculinidade? Cara, aí tu me bota numa situação muito complicada aí isso é muito de conceitos pessoais, né? De repente, o fato da proteção, de ser... digamos assim, a gente tem uma referência como pai, como esposo, que é aquela pessoa que te protege, que te cuida. Não sei, eu acho que seria uma referência, sim, de proteção. A figura masculina hoje o que passa é um homem sério. Para mim, ele é ser um bom pai e um bom chefe de família. É um homem ser homem, compreensivo, assim, ser aquela pessoa companheira. É o que eu penso do homem atual, que ultimamente está deixando a desejar. Você tem que estar à vontade no seu estilo, no seu... Respeitar a si próprio, acho que é acima de qualquer coisa. Essa questão de gênero é uma coisa cultural. Ela é mais cultural do que biológica. A pessoa às vezes nasce num corpo e não se identifica com esse sexo, né? Masculinidade hoje em dia é simplesmente tu ter uma mulher. Porque do jeito que andam as coisas tá complicado. A questão de educação, cavalheirismo também é uma coisa que acho que conta bastante. Acho que a questão da metrosexualidade é mais um fato assim, de cuidados pessoais, de higiene, a pessoa se depilar, se cuidar. Não quer dizer que porque ele se depila, faz a sobrancelha, que ele tem alguma outra opção sexual. A gente ajudar a esposa em casa, ajudar a mãe, enfim, fazer os serviços de casa e ajudar. Não deixa de ser másculo. Mauro, várias opiniões a gente viu nas ruas, né? Obrigado pela presença. Você faz parte do grupo Guerreiros do Coração. Vocês estão aqui alguns representantes. Conta um pouco para nós que grupo é esse, o que vocês discutem ali sobre a masculinidade. O Grupo dos Guerreiros é um grupo de homens que procura discutir várias questões acerca da masculinidade e, na verdade, é um projeto muito amplo, né, para a gente aqui ficar reduzindo em pouco tempo. Eu até assim, depois o Theo Gil vai também dar uma contribuição sobre isso, mas eu queria trazer um exemplo que pega um gancho com várias coisas que foram colocadas aqui, né? Inclusive do que foi também o depoimento das pessoas, porque há um tempo atrás eu estava numa escolinha infantil, em outra cidade, e eu sentei do lado das crianças, devia ter no máximo entre 2 e 3 anos de idade. E um dos meninos chegou e me abraçou. Mas sabe aquele abraço muito gostoso, né? E um coleguinha do lado disse assim para ele: menino não abraça menino. Eu disse para ele: não, abraça sim, a gente é amigo, a gente pode se abraçar. Em seguida, esse que tinha repreendido, ele veio e me abraçou também. E uma menina também veio e me abraçou, estava um abraço coletivo lá praticamente, né? Então, eu acho que essa experiência mostra de como a gente pode também construir o masculino e de como as referências externas interferem muito nisso e fazem com que a gente, muitas vezes, siga caminhos que a gente não escolheu.
porque me parece que esse menino que repreendeu o outro, ele estava muito fruto de uma interferência cultural, possivelmente. Ou talvez ele estivesse com um pouco até de inveja da situação. Disse, puta, eu também queria abraçar, mas ele se defendeu dizendo isso, né? Então eu vejo que os homens hoje, a construção do masculino passa muito por isso, né? De desenvolver essa sensibilidade e de ter acesso também, desde pequenos, de preferência, a um contato também com os homens, né? Porque esse exemplo desse professor da escolinha mostra bem claro isso, que muitas vezes quem educa e quem mostra referenciais são as mulheres. E os homens, os meninos e os futuros homens não têm contato com isso. Então, nos guerreiros se debate muito isso, né? Como o homem pode ter acesso também a esses referenciais desde muito cedo. Tá certo. Beth, aproveitando, fazendo uma conexão com a fala do Mauro, essa questão da paternidade, né? Você é mãe de menino também, né? Sim. Como você... É o Enzo, né? Ele está aqui, ele está assistindo o programa hoje aqui. Como é que você percebe, então, essa questão da família, né? Da figura do pai e da mãe na construção da masculinidade do filho? Acho que são papéis super importantes, mas eu acho que, como a gente fala, existe muito mais uma democratização dos papéis, né? E eu acho que, e também da questão de expressão, né, de discussão, das próprias, expressão das emoções como um todo, né? Que eu vejo que um tempo atrás tudo isso era muito mais contido. O menino era aquela coisa assim, o homem não chora, então, né? Até os anos 80, uma coisa, o homem não chora. Então, acho que não, hoje é permitido o quê? Essa questão, pelo menos lá em casa, a gente tem sempre muito tranquilo isso, né? De um carinho, de uma atenção. Eu acho que a demonstração de emoção, ela é muito importante. Afinal de contas, os homens e mulheres, né, são construídos com emoções. Me parece que isso é algo muito natural. Então, o que a gente vê é muito mais hoje um homem que tem uma liberdade de escolhas, uma liberdade dentro da sociedade como um todo, e essa democratização que a gente vive dessas escolhas, seja da profissão, do ambiente que quer frequentar, da forma como quer se expressar, como quer se vestir. Eu vejo muito mais dentro dessa possibilidade, então sejam cuidados maiores ou menores, mas eu vejo essa questão da liberdade de escolhas, dessa postura diferente e dos próprios papéis entre homens e mulheres que dividem muito mais, essa questão do próprio papel do homem dentro do casamento, né? Quando assumiu a questão dos filhos, o cuidado com os filhos, vai dar banho para o filho. Até um tempo atrás isso não era tão comum, né? Então hoje ele também se permite estar mais próximo do filho, é um carinho maior, acho que uma atenção maior e a troca do filho vai ser... eu acho que ele acaba sendo cúmplice e aprendendo tudo isso. Então, acho que simplesmente assim, existe sim uma diferença que é muito gradual agora, mas é da liberdade também maior. Obrigado, Beth. Gil, tudo bem? Obrigado pela presença. Você também faz parte do grupo do Guerreiros do Coração. Eu queria que você explicasse, então, um pouco para nós o que vocês debatem. Vocês lidam também com esses ritos de passagem, né, Gil? Ok. O Guerreiros do Coração, ele nasce no início dos anos 90, com uma crise pessoal de um médico psiquiatra porto-alegrense chamado Mauro Posati. E dentro dessa crise ele entra em contato com um homem de conhecimento chamado Craig Gibson, que viaja pelo mundo inteiro facilitando rituais de iniciação a uma nova masculinidade. E esse Craig Gibson coloca, por exemplo, ele é um grande conhecedor de culturas ancestrais e primitivas, e ele mostra que em todas essas culturas que viveram antes da gente, os homens passavam por rituais, por marcações psicológicas em determinados momentos da sua vida, que a partir daquele momento ele sabia que ele já não era mais, ou as funções dele mudavam no entorno que ele estava. Então, o Mauro vislumbrou um processo, montou uma tese de doutorado, naquele tempo ele era professor da URGS, e dentro dessa tese de doutorado ele desenvolveu esse processo, que o nome é Guerreiros do Coração, que, assim, superficialmente seria um desenvolvimento, reconhecimento e um amadurecimento da energia masculina. Então, num primeiro momento, seriam 8 encontros vivenciais, cada encontro trabalhando um processo, uma fase da vida do homem. E tudo isso preparando para te passar por um rito, por um ritual, no final do ano, onde se convida a uma mudança de uma passagem, vamos dizer assim, da psique do menino para uma psique de um homem mais maduro, mais consciente do seu dia a dia, das suas responsabilidades. Então, basicamente, num primeiro momento seria isso. Tá certo, obrigado. Eu quero perguntar para o Ariel. Ariel,
O senso comum tem supostamente várias regras que explicam a masculinidade. Por exemplo, o homem não chora. O que você pensa disso, dessa desconstrução que precisamos fazer, esse novo olhar, né, sobre a masculinidade? Vocês praticam isso? Exatamente. Como o Gil colocou, essa crise pessoal do fundador dos Guerreiros, o Mauro, em 93, se resumia numa pergunta: o que é ser homem? E a gente viu agora na enquete, acho que foi uma grande contribuição, a dificuldade que as pessoas têm para responder isso. E se homens forem parar para pensar nisso, vão encontrar enorme dificuldade ainda. Justamente por conta disso que tu coloca, Marcos. A redução da definição de homem e de masculino e masculinidade em papéis, em identidades sociais condicionadas pela cultura que o Humberto Maturana chama de patriarcal europeia. Essa que nos resume a papéis onde ainda estão ligados ao macho provedor e à fêmea cuidadora. E o grande aprendizado dessa mudança de visão sobre esses conceitos é que masculinidade, feminilidade, masculino e feminino não tem nada a ver com homem e mulher, nem com macho e fêmea. Tem a ver com ser humano. Homens são masculinos e femininos, mulheres são masculinas e femininas. Apenas essas manifestações são diferentes em cada gênero. E a busca de um trabalho de autoconhecimento e aprofundamento nos leva a uma revelação de que a harmonia entre esse masculino e feminino em cada ser expressa uma inteireza, uma verdade do que é ser homem muito maior do que um papel condicionado, uma identidade social exigida por fatores meramente culturais. Tá certo. Caetano, eu quero aproveitar a sua presença para perguntar para você como é que você avalia esse movimento masculino de juntar homens para pensar a própria masculinidade. A gente percebe isso muito nas mulheres, né? Mas me parece muito interessante, né, esse movimento deles. Como é que você avalia isso? Basicamente colocar o Guerreiros do Coração no divã, né? Fazer uma análise distante, assim. Eu acho muito interessante a proposta do grupo. Inclusive, se a gente examinasse o nome, eu conheço bem pouco do grupo, achei muito legal, assim, o que vocês estão apresentando, né? Já tinha ouvido falar, assim, por alto. Concordo plenamente com o Ariel, assim, como as pessoas têm dificuldade em conceitualizar o masculino, e é bem isso, né? Os papéis que nós temos como ser humano, tanto masculino como feminino. Mas o nome, assim, Guerreiros do Coração, me pareceu que ele engloba isso, assim, uma espécie de dicotomia paradoxal presente na psique de todos, né? Uma alusão bélica, guerreiros, né? Que, como a gente falava antes do Freud, assim, muito do masculino foi talhado pela violência, pelo falo, né? Por uma posse do poder, e também do coração, né? Que aí sim a metáfora afetiva está bem presente, né? Eu acho muito importante não só oferecer um espaço com ritos de passagem, né? Se eu entendi corretamente, mas também de pensar, de reflexão. Porque o que a gente está precisando hoje em dia, mais do que definições, é locais para se pensar, para se conceitualizar, né? Ninguém é dono da verdade, a gente falava isso antes, né? Acho ótimo, viu? Adorei a proposta de vocês. Vou recomendar. Tá certo. Queria saber do Robinson, a gente falou um pouquinho antes do cinema, né, Robinson? Você citou alguns nomes. Será que existe um ator, um personagem, assim, que simbolize mais do que os outros aquela masculinidade idealizada? O que você acha? Você quer o Clint Eastwood, cowboy? Não, tem um ator que ficou, um ator emblemático, que é o Marcello Mastroianni, né, que destaque do cinema italiano, que tem uma história muito legal em torno dele, que o Fellini usou ele muito como essa figura máscula, né, o provedor. E aí o Ettore Scola, que é um diretor que vem pós-Fellini, chegou a trabalhar com o Fellini, na primeira oportunidade que teve de contratar o Marcello Mastroianni, ele coloca o Marcello Mastroianni contracenando com a Sophia Loren, mas ele é gay no filme, que é uma jornada particular, né? Que é um dia especial. Então, tem esse dilema. Então, o filme todo é um dilema dele. Eu estou aqui do lado da Sophia Loren, uma grande mulher aqui, mas o filme todo ele está tentando contornar aquela situação, né? Porque ele é gay e não vai conseguir realizar aquilo lá, né? Então, isso eu acho que que o cinema, ao mesmo tempo que ele, por um viés do entretenimento, ele é vilão, por outro, ele, através do sarcasmo, através da ironia, e eu toquei no nome do Fellini, o Fellini, quando ele quer mostrar alguém que não é muito inteligente, ele bota alguém fortão, grandão. Um estereótipo, né? Claro. Se ele quer mostrar alguém mais intelectualizado, ele vai botar alguém que tem uma espinha bem grande no nariz e que fica coado. Então, ele vai quebrando também esses estereótipos. Eu acho que o cinema, ao mesmo tempo que ele
o cinema mais de entretenimento, ele criou esse cercadinho em torno do que é o homem, o símbolo do homem. O mesmo cinema também, né, não de entretenimento, mas o mais conceitual, ajuda a destruir essa máscara, mostrando... a gente pode ter a abordagem do cinema europeu ou cinema asiático, que é muito mais desprendido. A gente falou em educação, que educação no Ocidente ela tem a ver com a mulher, mas no Oriente não, né? Me corrige, mas no Oriente parece... Na Ásia e tal, tem muito essa questão do mestre, do homem, né? Então... Essas dicotomias, Ocidente e Oriente, também a gente tem que resolver. Obrigado, Robson. Eu teria ainda muitas perguntas para vocês. Queria perguntar para o Tomás ainda muitas coisas. A gente não vai ter tempo, infelizmente, Tomás. A gente vai deixar para uma próxima. Eu queria terminar com a voz feminina. A gente está falando sobre masculinidade, mas eu dou para a Beth brevemente, Beth, no teu imaginário, o que é a masculinidade? Uau! Eu acho que, talvez seja essa questão difícil, né, da definição, mas eu acho que a masculinidade é... quem é esse novo homem? Talvez, acho que pensar quem é esse novo homem que realmente ele se permite ser mais sensível, participar muito mais. Eu acho que a grande questão ali é a grande mudança de papéis que existiu dentro da sociedade. E o homem se viu também confuso em tudo isso. Eu percebo essa questão. Acho que o masculino simplesmente é estar feliz consigo mesmo, é respeitar o espaço do outro, mas não é questão de ser a questão do sexo que a gente estava falando, mas a questão muito mais de postura dele, de se encontrar nessa sociedade. E eu queria só rapidamente falar uma coisa, que quando a gente fala assim, de que a moda usou muito um jogador de futebol como esse novo ícone, dessa nova masculinidade, que foi o David Beckham, que na verdade, quando ele sai, que é jogador de futebol, e que mostra esse novo homem, essa nova masculinidade, que é mais sensível, mais saúde, né? Ele vende um papel, vende uma imagem e também se preocupa com a questão estética e também é pai de família e tudo mais. Então, acho que também tem várias coisas nesse conjunto. Então, perdoa se me estendi. Não, imagina. Agradeço muito a presença de todos vocês. Foi muito legal ouvir as opiniões. Hoje, aqui no Rede de Olhares, nós discutimos questões da masculinidade, essa construção permanente que não terá fim nunca, porque os tempos mudam, a cultura muda e as próprias noções de masculinidade também se alteram. Obrigado. A gente termina o Rede de Olhares com o som do Cardo Peixoto. Até a próxima. É simples dizer, eu amo você e não preciso mais nada, nenhuma palavra, nem gesto, nem cor, basta dizer em amor. E todo mundo para, olha, contempla. Depois a vida segue. Ninguém mais se pergunta se era mesmo amor. E eu não preciso mais nada dizer. Amo porque sinto que amo. Não tem que querer. Porque o destino assim escolheu. Não foi você nem fui eu. O amor sobrevive o quanto quiser, o quanto achar necessário. Do